E aí, meu povo, vocês já pararam para pensar quem é o carinha que tá na moeda de 5 centavos? Vocês sabiam que aqui tem um carinha? E por que ele tá aqui? Quem é ele? Quem foi? Onde ele viveu? Tudo isso eu vou te responder agora no canal Aula Conectada. E aqui é Pierre Melo. Então vamos juntos nessa viagem pela história. Vamos lá! Tchau! Já! Então, pessoal, o carinha que está na moeda de 5 centavos é o famoso Tiradentes. Na verdade, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, certo? Ele era filho de Domingos da Silva Xavier e Maria Paula da Encarnação Xavier. O pai dele era português, a mãe era meia portuguesa e meia brasileira. Filhas de portugueses, só que ela nasceu no Brasil já. Então, ele viveu na capitania das Minas Gerais, onde hoje é Minas Gerais, certo? Na fazenda de Pombal. Seus pais tiveram 11 filhos, porém, eles morreram cedo, deixando Tiradentes, o Joaquim José da Silva, órfão logo cedo, quando era criança ainda. Ele foi criado por um tio que era dentista e ensinou a ele a profissão de dentista. Lembrando que nessa época não existia faculdade, quer dizer, não existia assim uma formação adequada igual hoje tem. É uma formação de 5 anos de faculdade, 6 estudando, se aperfeiçoando, não. Era mais uma técnica que eles utilizavam. Também as técnicas de dentista naquele tempo era mais o quê? Tá doendo? Arranca. Certo? Era pouca as técnicas que eles tinham para curar, digamos assim, certo? Não, Tiradentes, o Joaquim José da Silva, ele foi dentista, que é o que ficou mais conhecido, por isso o apelido, digamos assim, dele de Tiradentes. Ele foi caixista, quer dizer, ele saía vendendo coisas de cidade em cidade, minerador e também fez parte do exército, chegando até o cargo, a patente de segundo tenente, certo? Do exército. Só que ele não se agradou dessas coisas. Ele estava meio abusado, ele disse, eu não quero mais isso não. Foi quando ele começou se juntou, né, aliás, à Inconfidência Mineira, em 1789. Essa Inconfidência Mineira que era formada por fazendeiros, intelectuais, padres da Igreja Católica e militares. E ele se juntou a essa ideia porque eles queriam que Minas Gerais fosse independente. Só que tinha uma diferença entre ideias dentro da Inconfidência Mineira, dentro dos seus participantes. Não era um projeto homogêneo, não era um projeto único, certo? Por quê? Vejam só. Alguns queriam que a liberdade dos escravos, outros que não. Alguns queriam que somente Minas Gerais fosse desligada do governo português, se tornando assim um estado livre. Já outros queriam que continuasse, só que trocasse o rei. Enfim, gente, eles tinham, não foi uma revolta totalmente homogênea. Não teve um fundamento que abrangesse todas as pessoas. Isso também fez a causa, acho que até a ruína, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas por que essa revolta dos mineiros nessa época? Vejam só, a coroa portuguesa, ela estabeleceu que todo o ouro produzido no Brasil, principalmente em Minas Gerais, tivesse de ser recolhido um quinto do peso do ouro para a coroa portuguesa. E no começo foi até o jeitinho brasileiro, né? Eles conseguiram contrabandear, conseguiram aí burlar as fiscalizações. Só que a coroa portuguesa percebeu isso. Fizeram o quê? Eles começaram todo o ouro para ser legalizado, eles tinham que ir para a casa de fundição. Da casa de fundição eles tiravam logo a parte da coroa e eles colocavam um selo, uma marca no ouro, para mostrar que aquele ouro era legalizado, certo? Até aí, tudo bem, né?
O pessoal ficou revoltado, ficaram meio chateados, né? Ah, meu Deus, agora vai ficar ruim. Só que existia muito ouro. Só que as minas de ouro, o que é que acontece quando tira muito? Ela se acaba. Ouro não é um minério que é renovável. Então, ele quanto mais se tira, menos tem. Chegou uma época que praticamente não se tinha mais ouro em Minas Gerais. O ouro estava escasso. Além disso, houve um ano que teve a chamada derrama. O que era a derrama? Confiscar o ouro, mesmo que, não, que já tivesse sido taxado aquele um quinto. Mesmo que tivesse sido taxado um quinto. Para suprir a necessidade da coroa e de Portugal. Nesse ano, houve um terremoto em Lisboa que praticamente devastou a cidade. Eles tiveram que reconstruir a cidade. E isso fez com que o ouro, com que eles gastassem muito mais. Então, nesse ano houve a derrama. Eles confiscaram o ouro dos fazendeiros, proprietários, enfim, comerciantes, certo? Mesmo se eles já tivessem pago. Então, a Inconfidência Mineira queria acabar com toda essa tributação de impostos. Só que, foi o que aconteceu. Em um ano, que eles estavam tudo preparadinho aí, alguns delatores, no meio do grupo, decidiu dedar, a palavra acho que é essa, fazer uma delação em troca do perdão das suas dívidas. Decidiram chegar lá e dizer, ó, estão tramando aí uma revolta e vão estourar aí. Aí o exército, na época, a coroa portuguesa, prendeu logo todos os cabeças da revolução e passaram um longo período de 4 anos sendo julgados. Só que agora é onde entra a história de Tiradentes de fato. Vê só, das pessoas que foram presas, 5 padres foram castigados ou tiveram sua punição pela Igreja Católica. 3 delas morreram na prisão, porque eles passaram 4 anos presos. 6 foram inocentadas. Esses 6 aqui eu não sei não, viu? Talvez foram os delatores. 1 foi condenado a trabalhos praticamente escravos, certo? Pelo resto da vida. 18 foram condenados a ir embora. Eles teriam que deixar tudo que eles tinham e ir embora para outro lugar, certo? Sair do estado, sair da província de Minas Gerais. E apenas 1 foi condenado à forca. Na verdade, não era 1, era 11. Só que 10 tiveram perdão, um certo perdão, e tiveram que somente deixar a sua moradia, deixar o seu lugar e ir para outra província, começar do zero, certo? Em 21 de abril de 1792, esse 1 que ficou foi condenado à forca e teve seu corpo, depois da forca, despedaçado, mutilado, e seus pedaços foram expostos em ruas e praças da região. Como se fosse um alerta, ó. O cara queria se revoltar contra a coroa. Olha o que a gente fez. Certo? Esse cara era o Tiradentes. E como ele se tornou um símbolo de herói para o Brasil? Vê só. Em 1889, houve a proclamação da República. E o Brasil precisava de um herói. Então eles pegaram a figura de Tiradentes, como foi o único que morreu pela causa, digamos assim, certo? E transformaram ele em símbolo de herói nacional. É tanto que existe uma semelhança aqui. Veja só. De um lado é Tiradentes, as fotos, os quadros de Tiradentes. Do outro tem Jesus. Vejam a semelhança entre os dois, né? Cabelos longos, barbas longas. Só que tem um porém. Tiradentes, por ser militar, no máximo, ele teria esse bigode bonito, certo? Esse bigodinho aqui. Só que, além disso, se ele passou 4 anos preso, o cabelo e barba tinham que ser raspado para não criar piolho dentro da prisão, certo? Então, só que em 1889, para
ter um herói brasileiro e fazer uma referência ao cristianismo, porque nosso país era um país de maioria cristã, ainda é hoje, né? Então eles fizeram essa referência para transformar o herói nacional ainda fazendo referência ao cristianismo. Então, pessoal, foi isso, nosso videozinho hoje de história, falando sobre a pessoa, o homem que está estampado na moeda de 5 centavos. E agora você sabe que é Tiradentes, você sabe a história dele, o que foi a Inconfidência Mineira e por que ele se tornou o herói nacional, certo? É comemorada a data, dia 21 de abril, como o feriado nacional, em memória da sua luta. Então é isso, pessoal. Valeu aí. Gostou? Deixa o like. Compartilha aí com seus amigos, seu professor de história. Enfim, ajuda o canal a crescer, tá certo? Aula conectada. Os créditos dos slides é do canal Metodologia, certo? Eu peguei de lá os prints. Então, quem puder dar uma olhada lá também, que o conteúdo é massa, tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Gostou? Deixa o like, comenta. E tamo junto. Até a próxima. Fui!